Boa tarde! O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implementação de uma nova metodologia. Hoje trazemos como convidado o engenheiro civil Vinícius Martins, que compartilhará seus conhecimentos a respeito do tema Inteligência e Manipulação de Dados BIM. Tenham todos uma boa palestra. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Martins, sou engenheiro, professor e trabalho com BIM e GIS no âmbito da infraestrutura de transportes. Segue aí o meu QR Code de LinkedIn. E hoje irei tratar aí nessa apresentação sobre inteligência e manipulação de dados BIM, integração BIM e Business Intelligence. Essa é a nossa agenda da apresentação. Então, irei tratar aí sobre gerenciamento de informações, Business Intelligence and Analytics, a caracterização dos dados BIM, integração BIM e BI e trarei algumas conclusões também sobre o assunto. Então, iniciando aí sobre o gerenciamento de informações, quando nós tratamos de modelos BIM, modelagem, pensando em todo um ciclo de vida do empreendimento, nós pensamos também em projeto. E para que serve um projeto? O que é um projeto, né? Todo projeto, ele é instrumento de documentação e comunicação. E a construção, ela é coletiva, né? É uma atividade coletiva, que tem muitos envolvidos, muitas informações e o desafio da sua comunicação. Então, o projeto, ele abrange essa parte, principalmente da comunicação entre as partes envolvidas num projeto, ou no empreendimento, ou no ativo, né? Uma das partes importantes do gerenciamento de informações do desenvolvimento de um projeto com uso do BIM é a implementação de uma estratégia geométrica. O que seria isso? Diferentes projetistas trabalhando no desenvolvimento de diferentes disciplinas que vão compor uma só entidade construída ao final. Então, temos exemplo aí de um dado. Temos várias partes desse dado, vamos dizer assim, vários agentes que juntos eles irão compor uma só entidade construída, que é o dado, né? Então, quando nós falamos de BIM, nós pensamos muito nessa questão, principalmente da comunicação e gerenciamento de informações, mas precisamos lembrar que o BIM é a atual expressão de inovação na indústria da construção, né? E o que é inovação, pessoal? Inovação significa a concepção e implementação de mudanças significativas no produto, processo, marketing ou organização empresarial, né? A fim de melhorar os resultados. As mudanças inovadoras, elas são feitas através da aplicação de novos conhecimentos e tecnologias, que podem ser aí, desenvolvidas internamente ou adquiridas externamente, via serviços de consultoria ou de tecnologia, né? Então, quando nós falamos de inovação, ela influencia e afeta aí, quase todas as áreas de uma organização. E quando falamos de mudanças inovadoras, nós precisamos aí da aplicação de novos conhecimentos e novas tecnologias, que elas podem ser desenvolvidas internamente com profissionais já da organização, com capacitação ou contratação de consultoria. Mas qual que é o objetivo quando nós falamos aí de gerenciamento de informações, BIM e inovação? É porque o gerenciamento de informações é a chave para definir as regras para que se possa entregar um projeto efetivamente. Mas, mesmo que você esteja utilizando a melhor tecnologia, os melhores técnicos, se você não organizar o fluxo de informações, você não alcançará o resultado. Então, quando se trabalha com BIM, você precisa definir os processos e as políticas para a entrega de um projeto. E o BIM, ele não é só tecnologia, né? Os processos e políticas são imprescindíveis, né?
E quando nós falamos de processos, estamos tratando sobre a maneira de fazer alguma coisa, sobre os procedimentos da organização, sequência de ações contínuas e prolongadas que expressam continuidade na realização de uma determinada atividade, conjunto de atividades relacionadas ou que se interagem, né? Que transformam entradas em resultados. E quando tratamos de políticas, estamos tratando aí sobre as diretrizes que orientam a organização e os seus processos e procedimentos, né? Podem ser apoiadas ou influenciadas por normas ou regulamentos definidos. Então, quando falamos de processos e políticas, nós precisamos tratar sobre procedimentos. E o que são os procedimentos? São as etapas detalhadas que descrevem como uma fase do processo será realizada, né? Então, pessoal, não basta aprender a operar softwares, né? Nós precisamos pensar a aplicação do BIM em conjunto, pensando no ciclo de vida dos projetos e também da organização das entidades, né? Da empresa ou da organização pública, né? Então, quando falamos de BIM, nós temos alguns pilares aí, né? Muito conhecidos já no meio, que são as políticas, que são os grupos de normas adotados pela organização com o intuito de ajudá-la a alcançar plenamente todos os seus objetivos. E as políticas também representam aí os direcionamentos e os comportamentos que deverão ser seguidos frente a determinados cenários e temas, né? Temos também os processos, que trata do conjunto de atividades relacionadas que transformam entradas em resultados, ou seja, operações que transformam materiais, informações e serviços e decisões seguindo instruções já pré-definidas, né? Temos aí então uma inter-relação com as políticas, né? E temos os procedimentos, que está diretamente ligados aos processos. Os procedimentos, eles então se caracterizam pelos métodos adotados para executar os processos da empresa. Então, os procedimentos, eles irão determinar o que cada funcionário, por exemplo, deverá fazer para alcançar os seus objetivos, né? Ou seja, define como as ações devem ser feitas, né? E claro, além desses três pilares, aí nós temos que destacar as pessoas que estão envolvidas em todos os processos e em todos os pilares do BIM, né? Então, entendemos aí sobre gerenciamento de informações, sobre a importância da inovação, sobre a importância dos processos, políticas e procedimentos, mas precisamos também pensar e destacar o que não é BIM, né? BIM não é um arquivo. Apesar de que todas as suas informações podem ser, né, exportadas em FC. BIM, tipicamente, também não é um grande banco de dados, tá, pessoal? Normalmente é um conjunto de banco de dados ou um conjunto de arquivos, né, compartilhando padronização de dados e chaves. E isso irei mostrar para vocês hoje também. E BIM não é um repositório de documento. Ou seja, os arquivos numa extranet não têm a consistência e interrelacionamento que se espera em um modelo BIM, né? Então, o BIM é uma metodologia de trabalho, é uma forma de trabalhar, de inovar e de alcançar os resultados dos seus projetos de forma mais efetiva. E cabe destacar que o BIM é para todos, né? Então, quando nós tratamos aí sobre BIM, temos aí, então as políticas, tecnologia e processos. Os agentes envolvidos nas políticas, por exemplo, são os órgãos reguladores, as instituições educacionais, centros de pesquisas, né, que tratam aí, por exemplo, de documentos como regulamentos, padrões de construção, programas de pesquisa, acordos contratuais, né, referente às boas práticas, né. Quando falamos sobre processos, então nós estamos tratando aí dos proprietários, dos clientes, dos gerentes de projeto, orçamentistas, topógrafos, arquitetos, engenheiros, né, construtores, né, gerente de manutenção. E estamos tratando então dos modelos, dos componentes e desenhos e especificações.
E quando tratamos de tecnologia, estamos aí falando acerca de desenvolvedores de softwares, os agentes envolvidos, né? Os fabricantes de hardware e fornecedores de redes, por exemplo. E aí estão relacionados os softwares BIM, os equipamentos e periféricos, banco de dados, sistema de comunicação, servidores, tecnologias complementares e o GIS, né? Então existem aí três elementos fundamentais dos modelos BIM. O primeiro deles é o modelo geométrico, que trata aí das informações não, das informações gráficas. Em seguida, nós temos as especificações e referências técnicas, né? Vamos dizer assim, são os documentos, né? E são informações não geométricas, que também estão dentro dos modelos BIM, né? E por fim, temos aí a documentação também. Então, quando nós falamos de informações, dados, informações geométricas, informações não geométricas, nós podemos entender aí que existe uma importância, uma relevância, tanto da informação geométrica do modelo, ou seja, da geometria do modelo, quanto das informações e dados do modelo, sejam dados que possam ser exportados já das famílias, por exemplo, dos elementos estruturais, né? Sejam dadas informações inseridas nesses elementos, nesses modelos, né? Então, se observarmos esse gráfico, podemos ver que a importância da geometria e dos dados de um projeto se invertem conforme seu desenvolvimento evolui. Então, na fase de concepção, projeto e construção, principalmente, né, podemos observar que a geometria ela tem uma maior importância, né? E na fase ali já de operação e manutenção, principalmente, nós podemos observar que os dados do modelo, as informações que estão ali dentro do modelo, né? Porque tem uma diferença entre dados e informações, pessoal. Os dados são inseridos e são extraídos do modelo para transformar em informações. No entanto, quando a gente trata de BIM, nós podemos já inserir informações, que é, por exemplo, análise já de alguns dados, informações de execução de serviços em específico, né? Podemos inserir esse tipo de informação também. Então, quando tratamos de dados e informações, podemos trabalhar com as duas tipologias dentro de um modelo, né? Aqui são algumas entidades normativas relevantes e de importância, né? E destaco aí, no caso da entidade normativa internacional, a ISO, e a nacional, a nossa ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando falamos de entidades normativas, temos destaque aí de normatização BIM, que é a ISO 19650, que ela é dividida aí, em várias partes, assim como também a nossa ABNT-NBR 15965, que já é uma norma nacional pensando aí no sistema de classificação da informação da construção. Claro, a ABNT 15965 ela foi inspirada na ISO 19650 e tem algumas características próximas de informações a serem trabalhadas, né? Mas temos aí essas duas normas para podermos estar seguindo aí, né? Quando trabalhamos com BIM. Então, tratamos ali sobre gerenciamento de informações, sobre a importância das informações geométricas e não geométricas. Vimos ali um gráfico interessante que trata da relevância e da importância das informações geométricas nas fases iniciais de um ciclo de vida e daí a importância das informações não geométricas conforme vai se avançando para as próximas fases do ciclo de vida do empreendimento ou do ativo, né? Então, quando falamos de informações, sejam elas geométricas e não geométricas, nós estamos trabalhando aí de uma forma inteligente e disruptiva, vamos dizer assim, inovadora.
E quando paramos para pensar nisso, precisamos aí de ferramentas inteligentes para trabalhar, para trabalhar com a gestão e disponibilização desses dados, dessas informações, né? E quando pensamos nisso sobre trabalhar de forma inteligente, não tem como desvincularmos aí da logística, né, da lógica do Business Intelligence and Analytics. Né? E o que que se trata o BI, né? O BI ele ajuda as organizações a analisar dados históricos e atuais para que possam aí descobrir rapidamente insights práticos para tomada de decisões estratégicas, né? Então, o Power BI, por exemplo, ele é uma ferramenta de inteligência de negócios. Power BI é o mais conhecido aí quando a gente fala de Business Intelligence, né? Como a ferramenta mais conhecida, né? Então, o Power BI ele é uma ferramenta de inteligência de negócios que torna isso possível, né? Isso que as organizações possam analisar os dados históricos e atuais e descobrir alguns insights para tomada de decisões, né? E por fazer o processo desses conjuntos de dados também possíveis em várias fontes, ou seja, podemos trabalhar no Power BI com várias fontes de dados, né? E apresentar aí as descobertas em formatos visuais fáceis de entender e compartilhar com os usuários, né? E o processo geralmente ele é dividido em algumas etapas, né? A primeira etapa é o ETL, que é quando a gente fala da exportação e transformação e carregamento de dados, né, na ferramenta. O próximo etapa do processo é a etapa de modelagem mesmo dentro da ferramenta, pensando na produção dos relatórios, né? E para chegarmos em resultados aí dos relatórios, precisamos também realizar cálculos e análises, né? E a ferramenta também possibilita isso de uma forma bem prática e usual. E por fim, temos o resultado aí em relatórios e a possibilidade de compartilhamento via web e bem mais fácil do que simplesmente nós temos que abrir um software BIM para poder mostrar uma informação, né, pessoal? Uma informação a algum dado. Quando tratamos sobre ETL, que é a primeira etapa, nós precisamos lembrar, né, que as ferramentas BI geralmente utilizam do método ETL para agregar dados estruturados e não estruturados de várias fontes, né? Então, esses dados são transformados e remodelados. E, se preciso, antes de serem armazenados em um local central, para que os aplicativos possam facilmente analisá-los e consultá-los com um conjunto de dados abrangente, né? Então, nós precisamos trabalhar com esses dados de forma a facilitar a manipulação deles e a importação dentro da ferramenta de BI para trabalharmos aí com transformação de dados, porque às vezes nós temos já dados estruturados e organizados com padronização e muitas vezes temos dados não estruturados e de diferentes fontes, né? Então é nesse momento, nesse processo, é que nós realizamos a transformação desses dados e os ajustes, vamos dizer assim, necessários para carregarmos aí na ferramenta efetivamente para estarmos trabalhando com os cálculos e análises e elaboração efetivamente do relatório, né? Então, na próxima etapa, quando falamos de modelagem dentro do BI, na realidade, na descoberta de dados, normalmente usa automação através das etapas de armazenamento e transformações ótimas, né, para aqueles dados, de modo a facilitar uma análise rápida desses dados e encontrar os padrões e, eventualmente, exceções que fornecem uma visão do estado atual dos negócios. Então, a gente precisa pensar na modelagem nessa etapa de forma com o objetivo eh, de elaborar um relatório com o máximo de detalhes possíveis, né? Conforme os requisitos de fornecimento de informações e dados, né? E precisamos aí pensar isso de forma que seja executado de maneira rápida. Esses dados e esses padrões, né, inseridos na ferramenta durante esse processo de modelagem possam ser utilizados aí para os gestores e tomadores de decisão de uma forma mais rápida, né? Então, na etapa de modelagem, é onde pode-se entender mais a fundo os dados que se tem na empresa, por exemplo, ou no caso de um modelo BIM, de um projeto, né? O que que eles podem responder, o que que pode ser tirado deles, né? Para mostrar possíveis visões ou responder às perguntas dos gestores.
Importante destacar, né, que as ferramentas de BI geralmente elas apresentam vários tipos de modelagem de dados, como questões de modelagem de dados, tratamento e análise, né? E quando a gente trata de análise, que já são as próximas etapas aí, nós estamos dizendo também que é uma análise, pode ser uma análise exploratória, descritiva, estatística e preditiva. São algumas formas de análise que podem ser realizadas, né? E que aí exploram ainda mais esses dados, né? Podendo aí prever tendências e também fazer algumas recomendações aí, principalmente para os tomadores de decisões. Então, na próxima etapa, nós temos os cálculos e análises. Os relatórios de BI, eles usam as visualizações de dados para tornar as descobertas mais fáceis de entender e compartilhar com terceiros, né? Então, o uso do BI, na verdade, ele é uma forma de mostrar visualmente esses dados e tornar o uso mais fácil mesmo pelos tomadores de decisões e terceiros, na verdade, todos os agentes envolvidos nesse projeto, nesse modelo BIM, vamos dizer assim, né? Mas antes de tudo, vem os cálculos que podem ser feitos com os dados já estruturados e tratados anteriormente. Ou seja, tivemos ali a etapa de importação na ferramenta, tratamento e carregamento dentro da ferramenta, tivemos a etapa de modelagem e agora nós iremos estabelecer os cálculos que podem ser feitos com esses dados que foram produzidos e tratados já na ferramenta, né? Então, sabendo aí dos objetivos que os dados devem responder, ou que extrair, né, exatamente, ou que pode ser extraído exatamente deles, isso pode potencializar as análises e conclusões, né, além dos cálculos que podem ser feitos, né. E, por fim, aí, né, em termos de prática de elaboração, vamos dizer assim, de um BI, né, de um resultado de um BI, temos os relatórios, que são os resultados de geração, que inclui aí painéis de dados, gráficos, mapas que ajudam os usuários a ver o que está acontecendo com os dados em determinado momento, né? Ou seja, é uma etapa que mostra os dados atuais, que pode, né, mostrar os dados atuais históricos, permitindo aí às empresas ter a capacidade de passar rapidamente dos pensamentos, ideia à ação para mudar ou potencializar algo, né? Ou seja, viabiliza aí as tomadas de decisões dos agentes envolvidos. Então, resumindo, o BI ele permite ajustes em tempo real e mudanças estratégicas ao longo prazo que eliminam ineficiências, né? E pode estimular adaptações às mudanças de mercado, corrigir problemas de fornecimento e resolver problemas dos clientes. É uma ferramenta, são ferramentas, né? E a metodologia auxiliar para melhorar as tomadas de decisões dos agentes envolvidos, né? E por fim nós temos o compartilhamento aí, que é, que é quando nós tratamos com a geração desses relatórios, né? Então, no processo BI ocorre também a possibilidade de compartilhamento dos relatórios com os clientes ou colegas interessados nas análises. Eles também se beneficiam desse potencial da ferramenta e podem ter impactos aí em várias áreas dos processos aí da organização, né? Então, o compartilhamento ele vai permitir em tempo real ou com, vamos dizer assim, uma rapidez considerável, né? Um poder de decisão estruturado e visual dos dados de forma compartilhada, em grupo, onde várias pessoas, os agentes envolvidos, podem pensar juntos e compartilhar também as suas ideias. E por que as empresas se beneficiam do uso de ferramentas de business intelligence, né? É importante pensarmos nisso, principalmente questão de retorno, né? Qual o retorno que teremos com o uso de ferramentas assim? Com as ferramentas de BI, como as ferramentas de BI elas aceleram a análise de informações e avaliação de performances, elas são muito valiosas para ajudar as empresas a reduzir ineficiências, sinalizar problemas em potencial e encontrar novos fluxos de receita, identificar áreas de crescimento futuro. Isso quando estamos falando de benefícios para uma empresa, para uma organização, né? Mas podemos destacar aí para o uso do BIM
principais questões aí, como melhoria de performance na compartilhamento e na reprodução dos dados e informações dos modelos, e também viabilizar uma melhor eficiência durante os processos aí de acompanhamento de execução daquele projeto, né? Ou também na fase ainda de planejamento, por exemplo, né? Você pode trabalhar com os dados e informações de todas as fases do ciclo de vida desse modelo BIM ou desse projeto, utilizando ferramentas de BI para reprodução e compartilhamento mais efetivo das informações e dados. Então, existem aí alguns benefícios específicos que as empresas obtêm ao usar o BI, né? Como maior eficiência para os processos, entender melhor o comportamento do cliente e dos padrões de compra da empresa. Outro benefício importante é a questão do acompanhamento mais assertivo de vendas ou das equipes de marketing e performance financeira, né? Benefícios como parâmetros de comparação diretos, comparando dados históricos e atuais, alertas instantâneos que também podem ser trabalhados e análises que podem ser compartilhadas em tempo real aí entre os agentes envolvidos. Então, falamos aí sobre gerenciamento de informações, sobre o que se trata o BI e as suas fases aí de elaboração e de uso de ferramentas BI. E agora precisamos entrar aí, então, dentro da caracterização dos dados BIM, para entendermos como que isso será integrado ao BI, ao final, né? Então, quando falamos de BIM e falamos de modelos BIM, projetos, nós temos aí os elementos do nosso modelo, por exemplo. E nesses elementos desses modelos, nós podemos ter informações e dados relacionados a serviços, planejamento, orçamento, responsáveis técnicos por cada fase ou por fase da construção dos determinados elementos, por exemplo, dentre outras informações. Mas como essas informações, elas, em termos de gerenciamento de dados e de relacionamento de dados, né, como que essas informações elas são atribuídas aos elementos? E quando eu estou falando disso, eu não estou falando apenas de parâmetros compartilhados, tá, pessoal? Eu já estou entrando a fundo na caracterização dos dados e as suas relações com os elementos, né? Como que isso é feito automaticamente quando se trabalha com BIM? Com o Element ID, ou seja, temos ali um identificador daquele elemento, um número de identidade daquele elemento. Cada elemento do modelo ele tem um ID. Então, por exemplo, nós temos aí algumas informações nessa cortina parametrizada dessa obra de arte especial, que é um viaduto. Todas essas informações, eles no software BIM, nós conseguimos visualizar isso de forma prática nas suas propriedades, correto? Quando tratamos aí de banco de dados que iremos analisar o dado e a sua relação com os elementos dentro do modelo, nós vemos isso relacionados ao ID do elemento, tá? Então a cortina parametrizada ela tem um ID e esse ID tem aí essas informações, esses dados relacionados a esse ID. Então, para ficar mais claro, temos aqui, por exemplo, alguns IDs e Element ID aqui no canto esquerdo, como podemos ver. E aqui na sequência nós temos logo à direita, nas colunas à direita, temos as informações e os dados inseridos nesse elemento ou extraídos desse elemento que estão relacionados ao ID-chave desse elemento. Me resumindo, é isso mesmo que nós precisamos para trabalhar com BI e integrar BIM com BI, né? Informações relacionadas com chaves, com números de identificadores, por exemplo, de cada elemento. Mas, pensando então já na integração de BIM e BI, como que nós podemos realizar essa integração entre essas duas, vamos dizer assim, metodologias? Existem duas possibilidades muito conhecidas. Primeiro, com o uso de programação visual, trabalhando aí com Dynamo, Grasshopper ou outra linguagem de programação visual. E também temos os complementos de softwares, os famosos, vamos dizer assim, os plugins, né? No Revit existem alguns plugins já de integração com o BI que facilita essa integração e a transformação dos dados do modelo BIM dentro da ferramenta BI para reproduzir as informações do relatório final, tá? Então, quando a gente fala do software Revit da Autodesk,
Ele já tem ali uns plugins e uns complementos interessantes para isso. Mas, em geral, se não existirem plugins e complementos, isso pode ser desenvolvido usando programação visual também, tá? É uma das possibilidades. São duas possibilidades, né? Vamos dizer assim, as mais conhecidas. Então, pensando aí no Revit, quando a gente fala de complementos, por quê? Não vou entrar no detalhe do design, do planejamento da programação visual, tá? Não vou entrar no detalhe da programação visual aqui, porque seria um tema à parte que daríamos para aprofundar bastante, para chegar num resultado interessante, tá? Então eu vou focar um pouco voltado aqui aos complementos aí, plugins que existem para uso, por exemplo, no Revit, tá? Para nós entendermos aí que é uma introdução aí, um assunto ainda que ele está embrionário nessa área BIM, que é a integração de BIM BI. Então, para introduzir esse assunto, eu acho que é mais interessante falarmos aí já de plugins e complementos desenvolvidos para isso, né, para tal funcionalidade. Então, o primeiro deles aí que trabalha com integração BIM e BI usando o software Revit e Power BI, por exemplo, é o Synoptic Panel, que também utiliza aí o Synoptic Designer, né? Então, ele permite mostrar o Synoptic Panel, ele permite mostrar aí uma ou mais imagens chamadas de mapas, que não são necessariamente mapas gráficos. Então, basicamente, esses mapas eles são construídos por áreas com objetivo específico e é fornecido pelos dados subjacentes. Então, basicamente, é desenvolvido imagens, são retiradas capturas, né, do modelo BIM que será trabalhado, e essas imagens irão conduzir os dados a serem apresentados de determinadas áreas, tá? Então, por exemplo, se nós temos ali uma fachada, vou mostrar um vídeo para vocês na sequência. Nós temos ali uma fachada com vários elementos. Eu quero selecionar e visualizar informações de determinados elementos. Eu crio imagens desses elementos e digo à ferramenta BI que ao clicar naquela imagem, ele irá reproduzir tais e tais informações específicas daquele elemento, por exemplo, tá? Então, é um trabalho gráfico, mas ainda não estamos trabalhando com o modelo 3D efetivamente dentro do BI, tá? Então, essas áreas elas podem ser destacadas ou coloridas dinamicamente e você pode exibir diversas informações sobre essas áreas. O design de mapas ele pode ser feito por um editor gráfico vetorial ou usando a ferramenta aí Synoptic Designer, tá? Que é uma ferramenta deles de trabalho gráfico, editor gráfico dessas imagens. Então aqui é um vídeo longo, mas eu vou passar à frente um pouco para mostrar para vocês como que é realizada, como pode ser realizada essa integração, tá pessoal? Então aqui mais à frente, ele basicamente está criando um arquivo SVG usando o Adobe Illustrator, né? É, para dizer à ferramenta BI, ao Power BI, que esses elementos, essas imagens, dizem respeito a determinadas informações, estão vinculadas a certas informações, tá? Então ele vai desenvolver todas as imagens dessa fachada, por exemplo, e vai salvar esse mapeamento aí de imagens, vamos dizer assim. Na sequência, ele carrega todos os dados e informações que ele quer trabalhar no seu relatório. E insere também o visualizador aí para trabalhar de forma visual com aquelas imagens reproduzidas, né? Com o mapeamento reproduzido. Então, mais aqui à frente podemos ver aí que temos, vamos dizer assim, imagens, mapas do modelo BIM por cores, classificado por cores, que estão relacionados com determinadas informações, né? É uma ferramenta interessante, mas ainda não estamos trabalhando diretamente com um modelo 3D que a gente possa rotacionar e visualizar os elementos com mais detalhes de forma gráfica, né, pessoal? Bom, então passando adiante, temos outro complemento que é o para trabalhar no BI com BIM,
é o Visual VCAD. O Visual VCAD, que pertence à empresa Logic, permite a extração de informações dos projetos e integração com o modelo 3D. Então, eu vou mostrar algumas figuras para vocês a seguir, que apresenta aí o quanto a gestão por cores facilita a visualização dos diferentes tipos de elementos do projeto, né? Também. E o Visual VCAD ele permite aí a seleção de elementos por categoria, família, os símbolos, possibilitando identificar sua localização no modelo 3D. Então aqui, por exemplo, nós temos um modelo de um edifício, né? Classificado por cores, pela categoria dos elementos, e que pode ser trabalhado aí diversas informações, reproduzidas diversas informações inseridas nesse modelo. Então aqui nesse momento nós já estamos trabalhando também com um visual dentro do BI 3D de forma que possibilita aí a visualização com detalhes da geometria desenvolvida do modelo BIM. Né? Outro complemento importante é o Tracer. O Tracer ele extrai dados de modelos do Revit para uso em plataformas de Business Intelligence, assim como os demais. Né? Esses recursos visuais 2D e 3D, incluídos para a Microsoft o Power BI, né, que é o mais utilizado, eles criam visualizações interativas do modelo BIM para painéis e apresentações. Então o Trace ele inclui um complemento que permite aí que os usuários exportam os dados, né, de geometria e parâmetros para um banco de dados. E o Trace suporta aí também a exportação de dados BIM em FC também. Então ele é bem interessante nesse ponto, pessoal. Que é criados aí em aplicativos que trabalham com IFC, como ArchiCAD, o Revit, Tekla, dentre outros softwares, né? Ou seja, aqui nós temos um complemento que ele trabalha com o Revit, mas ele trabalha também com o tipo de arquivo IFC. Então aqui nós temos um vídeo que ele é pequeno e rápido, que é uma demonstração do uso do Tracer. Então ele inseriu ali pelo ID dos elementos do modelo para a reprodução do modelo ali no visual 3D. Então a gente consegue visualizar todo o modelo BIM e as suas propriedades geométricas, suas informações geométricas. Além disso, né, como podemos ver aí nos painéis também, é possível visualizar as informações não geométricas utilizando esse plugin, esse complemento, né? E ele possibilita aí essa questão da classificação por cores, que é bem interessante dependendo do uso, né, da ferramenta, como está sendo demonstrado agora. Isso é muito bom para análise de capacidades, dentre outras análises aí, que citamos até anteriormente, né? Outro complemento importante, um plugin interessante é o 3D BI, né? Que viabiliza aí a visualização da geometria dos dados do modelo do Revit no Power BI, permitindo que finalmente se tenha uma visão clara do I do BIM, assim como as outras ferramentas, né, pessoal? Podemos ver aí, tem uma classificação tem uma visão mais interessante desse I do BIM, que é uma das partes mais importantes, né, pessoal? Se não a mais, mas é uma das partes mais importantes quando a gente trata de BIM, né? E aí estamos falando de informações geométricas e não geométricas, né? Então, o 3D BI ele permite combinar fontes de dados externas, como planilhas, Excel, banco de dados, web services, com o seu modelo BIM, vamos dizer assim. Então, o 3D BI ele é baseado em arquivo. A exportação dos dados e a geração da geometria adequada para o Power BI, elas são feitas localmente na máquina, tá? Então você salva o arquivo diretamente na máquina, ou você pode salvar aí também na nuvem também que você esteja utilizando no seu próprio computador, né? Tem um suporte para modelos vinculados do Revit, então tanto a geometria quanto os dados dos modelos vinculados são exportados para que possa aproveitar todas as informações aí no Power BI. Então, cabe destacar que o interessante do 3D BI é que os metadados eles são exportados em um arquivo tipo .json, que é um tipo de arquivo aberto e legível, né? Então, o que que significa? Isso significa que a mesma exportação de dados também pode ser utilizada em outros pacotes de software capazes de ler e interpretar o JSON.
como o Microsoft Excel, por exemplo, né? Então, o 3D BI também ele permite incluir vistas em perspectiva 3D do Revit, com locais de câmeras prefiguradas, cenas, ou seja, você pode criar cenas ali do modelo BIM, perspectivas ali do Revit, você criando dentro da ferramenta mesmo de modelagem, e aí que essas vistas também sejam reproduzidas no 3D BI. Isso aí também é possível, né, com o uso desse complemento. E o 3D BI ele permite também o controle de opacidade do objeto fantasma, sombras e muito mais, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de um tratamento usando ferramentas de Business Intelligence, no caso o Power BI, de um modelo que eu trabalhei, que eu elaborei, para demonstração aqui nessa apresentação para vocês, tá? Então foi exportado o modelo BIM do Revit, que é a execução de viadutos de interseção em desnível, né? E aí eu estou mostrando para vocês algumas questões de avanço financeiro, de planejamento aí com o diagrama de Gantt relacionado a cada elemento, tratando da execução mesmo desses elementos, né? Logo à direita também, logo à direita aí também nós temos uma matriz, vamos dizer assim, de responsabilidade por cada tipo de elemento, a execução de cada elemento, com o nome do responsável, e-mail, né, empresa, dentre outras informações. E nós temos aí o nosso modelo BIM, a nossa informação geométrica ali, né? É interessante que existem visuais que permitem aí que sejam tratados aí essa questão do planejamento de forma mais visual, mais gráfica e dinâmica, né? Então, como podemos ver, temos aí alguns ajustes ali relacionados ao mês e o ano de execução, e os dados vão se alterando, né, pessoal? Tanto dados geométricos quanto os dados e informações, né? Porque aqui nós já temos resultados de informações não geométricas também, né? Então, ali podemos ver o nosso 3D, o nosso modelo, a nossa geometria, informações geométricas, e os demais visuais tratando aí de informações não geométricas, mas vinculadas ao modelo BIM. Bom, para finalizar, tenho algumas conclusões aí para compartilhar com vocês. A primeira delas é que a organização dos dados e informações através de gráficos e imagens facilita aí o entendimento do modelo como um todo, das suas informações gráficas e não gráficas, né? Permitindo aí uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. Então, o uso de softwares BI permite a visualização e interpretação de dados em poucos segundos, como vimos aí no slide anterior, né? O que agrega ao trabalho de gestores de projeto e das diferentes equipes que estão envolvidas aí ao longo do ciclo de vida da construção. E a integração de Revit com Power BI ainda não é um tema muito explorado. Isso porque nós estamos falando, inclusive, de apenas um software BIM, né? Quando a gente trabalha com elementos estruturais e de obras pontuais, é interessante que esse uso de integração com o Power BI acaba facilitando isso. Mas temos aí também a questão dos arquivos tipo IFC, que também tem integração com o BI através de, por exemplo, o complemento Tracer, né? Então, a integração entre o softwares BIM e o Power BI ainda não é um tema muito explorado pelos pesquisadores, mas, vamos dizer assim, fica evidente, né, que possui grande potencial e agrega aí muito valor para os negócios da indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação também, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. E fico à disposição aí para perguntas e interesses aí no assunto. O meu LinkedIn está lá na segunda página da apresentação. Querendo um contato mais próximo, basta conectar comigo. Muito obrigado, agradeço ao consórcio STS MEMP e ao Núcleo BIM do DENIT pela oportunidade. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.